Professor, eu entendo perfeitamente. No fim das contas, o que me parece seu comentário vem de uma posição de cautela. E a cautela com Donald Trump cabe, né? A gente nunca sabe do que vem de lá. Ele é a imprevisibilidade em pessoa. A gente já sabe, isso é um traço que tudo quanto é analista comenta com muita frequência, que o Trump tem essa crença pessoal de que quando ele se encontra pessoalmente com as pessoas, ele percebe se há química ou não e, a partir dali, se negócios podem ser feitos ou não. Aquela cabeça meio pré-moderna, né, da arte do Art of the Deal dele, né? Eu digo pré-moderna porque ele não acredita em instituições de Estado, ele não é um weberiano, ele é o contrário é aquela figura são os grandes líderes que sentam e conversam e resolvem ou não resolvem as coisas. São as pessoas e não as instituições, e não a política de Estado. Ele não acredita em Estado. Ele é um cara que tem uma cabeça mesmo anterior ao iluminismo e de muitas formas diferentes. Essa é uma delas. Agora, eu, por outro lado, não deixo de ver isso como uma boa notícia para o governo brasileiro e uma má notícia para o bolsonarismo, pelo seguinte: é claro que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro podem estar certos. Ou seja, é só uma tática de negociação. E ele vai negociar por cima e ele vai arranjar uma maneira de arrancar algum tipo de concessão ou então impor ao presidente Lula um momento de humilhação. E não é à toa que o Itamaraty está cauteloso e está tentando fazer com que esse encontro não seja um encontro pessoal na Casa Branca, para que não vire Lula no Salão Oval, onde é um território, evidentemente, todo controlado pelo Trump, sendo humilhado, como aconteceu naquela bizarrice com o presidente sul-africano, que o Trump decidiu começar a dizer que havia um genocídio de pessoas brancas na África do Sul. Quer dizer, essas coisas acontecem, a cautela é bastante razoável, mas eu faria um argumento que é o seguinte: o que pode vir de ruim? Tipo, mais gente sancionada pelo Magnitsky, isso já estava na lista que a gente esperava. Mais tarifas para produtos brasileiros, isso já estava na lista que a gente esperava. Tipo, ninguém tinha qualquer expectativa de que a relação com os Estados Unidos pudesse vir a melhorar e havia motivos de sobra para acreditarmos que a relação podia vir a piorar. Por outro lado, para a família Bolsonaro, a minha impressão é de que é um momento de pânico. Porque, para eles, é o contrário. O melhor que pode acontecer para eles é tudo continuar como está. E o pior que pode acontecer para eles é, sei lá, de repente o Trump está com problema demais para resolver, está com problema de audiência, de popularidade em casa, a coisa da Rússia e da Ucrânia. A coisa é que ele pensa também dessa forma, né? A coisa da Rússia está encrencando, os acordos comerciais com a União Europeia, com China, com Inglaterra, com México, com Canadá, que são os acordos comerciais mais importantes, ou por fronteira, ou por volume de PIB, tão difíceis. Talvez essa coisa com o Brasil seja uma distração da qual ele não precise, porque para ele é só uma distração, né? De repente ele só está precisando, deixa eu tirar essa distração aqui da minha frente e tocar a minha vida, e aí talvez ele só precise que o Lula faça meia dúzia de concessões, entendeu? Aí o Brasil cede em 2 ou 3 tarifas qualquer aqui interna, faz qualquer coisa que o Trump possa vender como vitória e pronto, tira esse negócio do Brasil da minha frente e deixa eu tocar. É claro que eu estou especulando em cima de informação nenhuma, mas o ponto que eu estou fazendo essa fala, a gente não sabe se foi de fato 39 segundos, 38 segundos, 18 segundos, o próprio Trump deu dois tempos diferentes no encontro. Pois é. O fato é que partiu do Trump a iniciativa de contato. Ele falou de forma calorosa no discurso dele sobre essa possibilidade de contato.
O Brasil só tem o governo brasileiro. E, nesse sentido, o Brasil, não é que eu esteja confundindo quem está no governo do Brasil com os interesses no Brasil, é que, nesse caso, se confundem mesmo por conta das tarifas, por conta da pressão sobre o judiciário brasileiro. O problema é institucional, né? Então, de certa forma, o Brasil, eu não vejo o que tem a perder, mas vejo que tem muito a ganhar. Tem a possibilidade de algum tipo de ganho. Enquanto que, para a família Bolsonaro, é o contrário. Eles podem perder muito, eles podem perder tudo. Porque, no fim das contas, se um Donald Trump da vida decide pular fora de pressão por anistia, acabou. Para os Bolsonaros. Não? Faz todo sentido. Mas não faz todo sentido, Pedro. Eu diria assim, tem a dimensão, digamos, da política externa, a política, seja da dimensão comercial, seja nessa perna, vou chamar aqui política institucional, e aqui acho que é um jogo um pouquinho mais complicado. Agora, talvez a dimensão mais importante seja nisso que você mencionou, né? No problema doméstico, no impacto doméstico. Porque, na verdade, o Brasil, digamos, ganhou esse problema para chamar de seu na relação com os Estados Unidos por conta, não de algum interesse estratégico americano, mas por conta da estratégia de uma parte da oposição, aquela mais ligada ao bolsonarismo, de fazer a luta política doméstica por conta do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, se associando ou se aliando ao Donald Trump e ao conservadorismo norte-americano, na esperança de que essa pressão pudesse amenizar qualquer coisa que viesse do poder judiciário. Essa é a razão fundamental da gente estar aqui hoje. Então, nesse sentido, é de fato um ganha-ganha para o governo, né? Porque consegue colocar a política em outros termos, né? Você imagina que aqui e acolá cai uma tarifa, como você mencionou no seu argumento, ainda que pontual, mas diante dessa polarização, durante o que foi investido por parte do bolsonarismo, o Lula tiver uma conquista dessa, vai ficando pouco argumento para o bolsonarismo agir. E aí, Pedro e demais pessoal aqui da mesa, o que eu fico me perguntando é, tudo bem, para o bolsonarismo esse efeito parece claro. Agora, o que vai fazer o centrão, né? O que vai fazer aquela parte da direita que sinaliza querer deixar o bolsonarismo de lado na questão da candidatura, mas, ao mesmo tempo, se vê um pouco refém, pelo menos para buscar esse eleitorado bolsonarista na disputa com o petismo, e sistematicamente, embora se coloque como uma versão moderada, mas essa moderação não aparece, ou aparece de forma muito suave. Acho que isso que também é para onde vai a direita depois disso, não só o bolsonarismo, mas o projeto do Centrão. Se não acontecer nada, se tiver lá um encontro, ficamos travados, é um bom termo para o Lula. Então, acho que é bom separar mesmo, de fato, o efeito doméstico e o efeito das relações mais amplas entre Brasil e Estados Unidos. Tem uma coisa que eu queria acrescentar, e te ouvir vocês, porque o discurso do Lula tinha sido um discurso bastante forte e muito cheio de enfrentamentos, não necessariamente diretos, né? Mas ele abre o discurso falando das sanções injustas, do Poder Judiciário Autônomo, e depois vai elencando, como você mesmo apontou na sua primeira fala, todos os pontos em que inclusive, ele e Trump divergem profundamente. Então, numa política de sustentabilidade, de emergência sobre as mudanças climáticas, com relação especialmente a Gaza, na questão dos conflitos entre países e tudo mais. E uma das coisas que me chamaram a atenção no discurso do Trump é que, ao se revelar afetuoso com Lula, ao mesmo tempo em que ele profundamente desagrada o bolsonarismo e surpreende o bolsonarismo, ele também, embora o discurso dele tenha rebatido vários desses pontos do Lula, ele desarmou também um pouco aquele tom tão conflituoso entre os dois.
O discurso do Trump foi muito conflituoso, foi de muitos ataques. Ele chegou na casa da ONU para dizer que a ONU é inútil e que é ineficaz e tal. E veja, não é uma crítica daquelas precisamos reformar, precisamos melhorar este órgão. É um discurso para destruir. Este fórum não tem mais validade, não me ajuda em nada, a escada rolante não funciona, o teleprompter não funciona e tal. Então, ele estava muito belicoso. Porém, com o Lula, ele foi o único momento em que ele vira a chave. Até para falar do Putin, como você mencionou, que é uma pessoa com quem... E o Pedro também falou, né, dessas relações diretas, sem a diplomacia, sem os mecanismos tradicionais, né? Ele e o Putin conversam diretamente e tem essa característica, né? Até do Putin, ele... meio que falou mal, entre aspas, falando, eu tentei conversar com o Putin, mas não evoluímos e não sei o quê. E com o Lula, ele foi na direção contrária, embora ele tenha falado em seguida que vão se dar mal, se não fecharem comigo vão se dar mal e tal. Eu queria ver se você tem alguma interpretação sobre se isso foi... ele falou muito de improviso. Então, eu não sei se isso é só uma condescendência e um cinismo, ou se pode ser mesmo uma coisa de, vou tentar desarmar esta bomba que o Lula armou para mim aqui nesse discurso, entendeu? Vou vir neste ponto dando um volume abaixo. Eu acho pouco provável, embora a gente especule muito, mas acho pouco provável que tenha sido alguma coisa completamente de improviso, fruto ali do efeito que o discurso do Lula tenha gerado no Trump. Eu acho que, em alguma medida, a imagem é alguma coisa assim. Os Estados Unidos estão comprando problemas pra caramba ao redor do mundo. Esse custo da inflação vai aparecer, já tem aparecido. A taxa de juros não cai, como o Trump espera. Isso para ficar só na parte econômica. Na parte de segurança também, embora ele conte muita vantagem de que terminou guerra aqui, guerra acolá, ao fim e ao cabo, não foi bem isso, né? Sobretudo na questão Ucrânia e Rússia. Então, de tal sorte que acho que já tinha um movimento, né, de tentar fazer algum tipo de pragmatismo nessas diversas frentes que o Trump abriu. A minha leitura é que quando o Lula publica o artigo no New York Times, ali já tem um pouco uma espécie de convite e uma chamada do Lula para o governo americano, e aí, obviamente, em algum momento chegando isso no Trump. Então, esse movimento de, precisamos eventualmente se aproximar, acho que já estava aparecendo. Com o discurso, ganha ainda mais relevância. E, como você bem mencionou, o discurso do Lula não foi um discurso suave. Ele foi, acho que, muito exitoso, porque não personificou a fala, faz a crítica indireta aos Estados Unidos, mas faz isso sob a roupagem da defesa do multilateralismo, né, dizendo, se não tiver multilateralismo, tem ameaça à democracia. E o Brasil está passando por essa ameaça, de tal sorte que ameniza um pouco. E acho que, de alguma maneira, essa mensagem captou um pouco isso que o Pedro mencionou no começo, né? O Trump parece ter um pouco esse estilo de ser desafiado, de alguma maneira se sentir que ele é respeitado e meio que, também vou participar desse jogo. Então, acho, assim, muito relevante, mesmo que não tenha sido de improviso, enfim, qualquer que tenha sido a explicação de por que o discurso, acho muito relevante. E agora o Lula tem a oportunidade de fazer mais uma agenda positiva. Se a gente olhar um tempo atrás, pouco esperávamos que teríamos o governo nessas condições, inclusive agora na relação americana. Então, acho eu que é um movimento maior de começar a ter um pouquinho de pragmatismo, porque é muito problema para resolver e a popularidade dele não é das melhores. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante,
O que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.